Olá, hoje a gente vai olhar para o corpo animal de um jeito um pouco diferente. Pensa nele não como um monte de órgãos separados, mas sim como uma orquestra fisiológica, sabe? E para que a música da vida, da performance e da sobrevivência toque direitinho, duas seções dessa orquestra precisam estar numa sintonia, mas numa sintonia perfeita. São eles, os sistemas nervoso e endócrino. Então vamos fundo para entender como esses dois gigantes conversam e regem tudo. Bom, dentro dessa nossa orquestra, a gente tem dois tipos de mensageiros. É curioso porque o objetivo final deles é o mesmo: manter a máquina toda funcionando em harmonia. Só que a forma como eles se comunicam, nossa, é da água para o vinho. Um é o velocisto, o cara dos 100 metros rasos. O outro é o maratonista. Um deles grita uma ordem super específica para agora, para já. Enquanto o outro, com calma, manda uma carta que vai circular o corpo inteiro, com instruções que vão durar, muito tempo. E qual é a grande missão que une esses dois? É uma palavra que parece complicada, mas a ideia é simples. Homeostase. Basicamente, é o equilíbrio perfeito do corpo. Para ficar mais fácil de visualizar, imagina o sistema nervoso como a fiação elétrica de uma casa. Encostou a pata em algo quente, é um choque elétrico que viaja em milésimos de segundo e gera uma reação imediata. Agora, o sistema endócrino, ele funciona como os mensageiros químicos. Ele usa o sangue como um serviço de correio, enviando hormônios para manter processos longos, como o crescimento de um filhote ou a gestação inteira. Agora, essa tabela aqui resume perfeitamente a diferença entre os dois. É a essência da nossa orquestra. Dá uma olhada na velocidade. O sistema nervoso é um raio, resposta imediata, coisa de milésimos de segundo, porque usa eletricidade. Já o endócrino, o nosso maratonista, pode levar minutos, horas, às vezes até dias para uma resposta completa, porque depende do hormônio viajar pelo sangue. E isso, claro, afeta a duração. A ação do sistema nervoso é um flash, bem localizado e acaba rápido. A do endócrino é ampla, afeta o corpo todo e o efeito é duradouro. É literalmente a diferença entre mandar uma mensagem de texto urgente para resolver algo pontual e publicar um decreto que muda as regras para todo mundo por um bom tempo. Ok, então a gente tem uma fiação elétrica e um sistema de correio químico. A pergunta que fica é: como eles conversam entre si? Precisa ter alguém no meio do caminho, um tradutor, um maestro que entenda as duas linguagens e faça com que todo mundo toque a mesma música, né? É exatamente aí que a mágica da tal integração neuroendócrina acontece. E quem é esse maestro? É uma pequena estrutura no cérebro chamada hipotálamo. Funciona mais ou menos assim. Um estímulo do mundo lá fora, pode ser a luz do dia, um susto, o frio, é captado pelos sentidos e chega no cérebro como um sinal elétrico. O hipotálamo, que é essa ponte, recebe essa informação elétrica, processa e a transforma num comando químico. Ele libera hormônios que vão dar o comando para o resto do corpo. Ele literalmente traduz eletricidade em química. Certo, vamos sair um pouco da teoria e ver essa orquestra tocando de verdade, num dos exemplos mais fantásticos da natureza. A reprodução que depende da estação do ano, isso é o auge da conversa entre os sistemas nervoso e endócrino. É a estratégia mais inteligente da natureza para garantir que a próxima geração tenha a maior chance possível de sobreviver. E aqui a gente vê a matemática perfeita da natureza. A égua, por exemplo, é um animal de dias longos. O que isso quer dizer? O cérebro dela percebe, pela luz que entra nos olhos, que os dias estão ficando mais longos na primavera. Esse é o gatilho para ela começar a ciclar. Como a gestação dura 11 meses, o poto vai nascer na primavera seguinte. Genial, né? Comida farta, clima bom. Já as ovelhas, por outro lado, são de dias curtos. Elas ciclam no outono quando a luz diminui. Com 5 meses de gestação, o cordeirinho também nasce na primavera, escapando do inverno. Tudo é um cálculo preciso feito pelo hipotálamo lendo a luz do dia. E isso tudo nos leva a uma pergunta muito interessante. Se esse relógio biológico é tão preciso, tão bem regulado pela natureza, será que nós, humanos, conseguimos de alguma forma adiantar ou atrasar esses ponteiros para atender aos nossos interesses? A resposta, sem nenhuma dúvida, é sim. E aqui está o grande hack zootécnico. Pensa na indústria de cavalos de corrida. Um potro que nasce no comecinho do ano, em janeiro, por exemplo, é mais desenvolvido e, por isso, muito mais valioso nas competições. Então, o que os criadores fazem? Eles usam luz artificial dentro das baias durante o inverno. Eles basicamente enganam o hipotálamo da égua, fazem o cérebro dela achar que a primavera já chegou. Isso adianta todo o ciclo reprodutivo dela. É o conhecimento da fisiologia sendo usado para aumentar a lucratividade. Uma aplicação direta e muito inteligente. Bom, até agora, a gente viu a orquestra funcionando em perfeita harmonia. Mas, e quando a música desafina? E quando as coisas saem do controle? O estresse não é só um desconforto. Fisiologicamente falando, o estresse é uma quebra brutal daquela homeostase, daquela harmonia. Ele força o corpo a se adaptar de forma extrema, e muitas vezes o custo disso é altíssimo.
Vamos a um primeiro caso prático, o estresse por calor em touros. Touros de raças europeias sofrem demais em climas tropicais. Para produzir espermatozoides viáveis, os testículos precisam estar um pouco mais frios que o resto do corpo. Então, sob um calor intenso, esses animais passam horas dentro d'água tentando se resfriar. Se esse estresse continua por muito tempo, o tecido que produz os espermatozoides começa a morrer, a degenerar, e no lugar dele nasce um tecido de cicatrização. A consequência é drástica. O animal se torna estéril e de forma irreversível. Segundo caso, um problema bem comum em cadelas que não são castradas. Mesmo sem estarem prenhas, o corpo delas passa por longos períodos sob o efeito da progesterona. Esse hormônio manda o útero produzir um tipo de leite uterino, um líquido supernutritivo, como se estivesse se preparando para uma gestação. O problema é que esse ambiente rico e quentinho sem um filhote virou lugar perfeito para bactérias se multiplicarem. O resultado é uma infecção gravíssima no útero, a piometra, que se não for tratada com cirurgia de emergência, leva o animal à morte. E o nosso terceiro exemplo mostra como uma substância externa pode bagunçar tudo. Quando alguém ingere álcool, por exemplo, ele age direto no cérebro e impede a liberação de um hormônio chamado hormônio antidiurético, ou ADH. O trabalho do ADH é basicamente dizer para os rins, segurem a água. Sem o ADH dando essa ordem, os rins simplesmente liberam tudo. O corpo perde a capacidade de reter líquido, o que leva àquela perda de água descontrolada pela urina e, claro, a desidratação. Ufa! Depois de ver a orquestra tocando afinado e também completamente desafinada, vamos juntar as peças e resumir os pontos principais. Porque, no fim das contas, entender essa integração toda não é só um exercício intelectual, é a base para quem busca excelência na produção e no cuidado com os animais. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, integração é sobrevivência. O sistema nervoso dá a resposta rápida para salvar a pele, mas é o endócrino que sustenta a vida a longo prazo. Um não funciona direito sem o outro. Segundo, o hipotálamo é a peça-chave. Ele é o nosso maestro, o ponto central que traduz o mundo exterior em respostas químicas internas. E terceiro, e talvez o mais importante de tudo, dominar esse conhecimento é o que separa um curioso de um profissional de ponta. É com esse saber que se otimiza a produção, se previne doenças e, acima de tudo, se garante o bem-estar animal. E assim a gente volta para o começo, para a nossa orquestra. A gente viu que entender como as partes funcionam e quem é o maestro é o primeiro e fundamental passo. Mas a pergunta que realmente fica no ar é, agora que a gente conhece a partitura, como podemos nos tornar maestros melhores? Como usar esse conhecimento todo não só para apreciar a música da vida, mas para regê-la da melhor forma possível, com competência, com ética e com muita responsabilidade? A resposta para isso? Bom, ela define o futuro da nossa relação com o reino animal.